Olá a todos, bem-vindos ao Abrevia. Este é um podcast em que nós convidamos pessoas que são referência ou especialistas em determinadas matérias e que venham na primeira pessoa partilhar connosco experiências de vida, aprendizado e acreditamos que desta forma podemos também ajudar outras pessoas que queiram aproveitar estas ideias ou princípios para crescerem, para evoluírem, para melhorarem enquanto seres humanos e poderem também melhorar as suas organizações. E hoje, neste episódio, temos aqui um convidado pelo qual eu nutro uma grande admiração, um grande respeito pela pessoa e pelo trabalho que ele tem vindo a desenvolver. Nomeadamente, Ricardo Costa, chairman do grupo Bernardo da Costa. Olá, muito obrigado, Ricardo. É um prazer ter-te aqui hoje connosco. Obrigado eu. Obrigado pelas tuas palavras, que sabes que são sentidas também por mim na mesma proporção. O respeito, o carinho, a admiração por ti e também pelo teu irmão, como sabes, pessoas que eu estimo muito e que são também para mim uma referência. Por isso é um gosto enorme estar aqui contigo hoje para conversarmos, para acima de tudo, para pormos aqui a conversa em dia neste Abrevia. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez, Ricardo. E como eu referi, és uma referência. És uma referência em Portugal. Obrigado. O trabalho que tu tens vindo a realizar é, sem sombra de dúvida, é notável. Eu acho que és uma das pessoas que mais contribuiu para pôr no foco e na atenção de muitos empresários, de muitos líderes de equipa, de muitos responsáveis de equipas, o tema da felicidade nas organizações. Queres partilhar connosco como é que isto tudo nasceu? Como é que começaste a desenvolver isto na tua empresa? Vamos a isso. Antes de mais, para mim é sempre um enorme motivo de satisfação perceber que me veem dessa forma. Porque eu acordo de manhã mesmo cada vez mais com essa missão, às vezes com muitas críticas, às vezes porque o tema ainda é muito disruptivo, mal compreendido, mas se eu sentir que despertei alguma consciência para a importância da felicidade, do bem-estar, do equilíbrio vida pessoal, profissional, familiar das pessoas em contexto empresarial, eu já fico profundamente feliz. Eu tive a sorte e a grande felicidade de herdar um legado de uma cultura organizacional muito forte, muito assente na valorização das pessoas, que foi criada pelo meu avô, já em 1957, portanto já há 67 anos atrás, que depois o meu pai e o meu tio, durante os mais de 30 anos que estiveram à frente dos destinos da empresa, continuaram e que me passaram. E, portanto, essa é a base. Porque eu também digo muitas vezes, se nós pensarmos que acordamos de manhã e vamos ter a empresa feliz por umas frases bonitas na parede, ou por dar fruta fresca, ou água, ou uns prémios, ou o Pizza Day, isso não vai funcionar. Ou há, de facto, uma cultura organizacional muito forte que sustenta todas as ações que depois e todos os benefícios que o Departamento da Felicidade ou o Departamento de Recursos Humanos, que eu não gosto tanto de ouvir chamar, eu gosto mais do Departamento de Pessoas, pode, de facto, aplicar no dia-a-dia. Esta cultura organizacional é fundamental. E eu tive a sorte de a herdar e depois acho que tive o engenho de a adaptar aos novos tempos. Porque o meu avô já tinha o Departamento da Felicidade em 1957, quando convidava os trabalhadores para almoçarem com ele em casa ao fim de semana, quando os levava à praia mais próxima de Braga, que era Ofira, Púlia, ao fim de semana. Isso era o seu Departamento da Felicidade, fazer com que as pessoas se sentissem parte da sua família. Meu pai e meu tio deram consequência a isso e eu adaptei esta nova globalidade, esta nova realidade. Eu brinco muitas vezes quando digo que para mim foi mais fácil em 2014 meter as pessoas num charter e levá-los a Punta Cana do que foi para o meu avô levá-los ao Firo à Púlia, porque a logística era completamente diferente na altura. E, portanto, para te responder de onde é que vem dessa cultura. Eu depois fui com os valores, que é outra parte muito importante, que me foram também transmitidos e que se praticam há mais de 67 anos no nosso grupo empresarial: a solidariedade, o respeito, a partilha, a cooperação, a tolerância, a ética, a empatia.
eu fui praticando-os e desenvolvendo também essa aplicabilidade no dia-a-dia da empresa, associado a uma grande ambição de crescimento da empresa, das várias empresas que compõem hoje o Grupo Bernardo da Costa, mas sempre tendo as pessoas como o ativo principal das organizações, no nosso caso, das nossas empresas do Grupo Bernardo da Costa, porque eu digo sempre, as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. E é nelas que nós temos que investir o máximo que pudermos. E o que nós vemos muitas vezes é investir muitas vezes em maquinaria, que é fundamental, em tecnologia, que é fundamental, mas a base tem que estar nas pessoas. E ao dia de hoje, onde tanto se fala em desenvolvimento tecnológico, em inteligência artificial, esta quarta revolução industrial que dizem estar ligada à inteligência artificial, eu prefiro dizer que está ligada às pessoas e que depois as pessoas vão utilizar todos os benefícios deste desenvolvimento tecnológico, por um lado, para desempenharem atividades mais produtivas, mas também mais prazerosas e que lhe permitam ter um equilíbrio vida pessoal, profissional e familiar mais equilibrado, passe a redundância. Excelente, excelente. Eu acho que não há coincidências, não há coisas por acaso. Quer dizer, há, mas neste ponto. Mas procura-se, não é? Mas procura-se. Eu acho delicioso, não é? Acho verdadeiramente delicioso ouvir que a base da cultura, a base da felicidade que vocês trabalham, está sim naquilo que é core, está sim naquilo que é pilar, que são valores e princípios. Eu acho que não é por acaso que há tanta ligação, há tanta conexão entre nós, porque nós aqui na SAMSIS praticamos o mesmo. Eu sinto isso. É a mesma cultura, é a mesma abordagem. A base é sempre os valores, os princípios, o respeito, o cuidar, o nutrir. É bom, olha, parabéns por este percurso. Dizer também só aqui, não somos a empresa perfeita. Não temos sequer essa ambição. Procuramos é melhorar todos os dias. Temos os nossos desafios diários, como qualquer organização, até porque temos pessoas. E as pessoas nem sempre estão nos seus melhores dias, as pessoas nem sempre se alinham naquilo que é a estratégia que é definida para a empresa. Agora, o que é que eu acho que é a nossa grande vantagem competitiva? É termos as pessoas orientadas para soluções e não para estar à procura de quem foi o culpado de ter acontecido ou estar a apontar culpas para o lado. E isso, de facto, esta cultura organizacional que eu falei há pouco, conduz a que as pessoas se foquem nas soluções para os vários desafios que nós vamos encontrando, porque, volto a dizer, não temos os nossos desafios, como qualquer organização, e não é por termos o Departamento da Felicidade que somos imunes a situações no dia-a-dia, que eu não gosto de chamar problemas. Eu acho que problemas são coisas bem diferentes, são desafios que, enquanto organização, nós temos que superar todos os dias. Excelente. Concordamos, estamos de acordo, praticamos. É utópico acreditar que só porque valorizamos muito a felicidade, valorizamos muito o bem-estar, é utópico acreditar que tudo vai correr bem. Não. Vai haver sempre um ou outro desafio. Isso faz parte das organizações e, como tu disseste muito bem, o foco é em soluções e não em problemas. A energia que as pessoas muitas das vezes despendem a olharem para o problema e apontarem o dedo, mais valia pegarem nessa energia e concentrar-se em soluções. E eram muito mais felizes. Excelente. Consegues-nos dar um ou dois exemplos de aspectos práticos no vosso dia-a-dia que tu consideres que mais contribuem para esta noção e este bem-estar organizacional? Consigo. Porque falaste-nos aqui de princípios e de conceitos que nós nos revemos também. Mas queres-nos dar assim 2 ou 3 exemplos práticos, específicos? Para mim, o mais importante no dia de hoje, e após 8 anos de um departamento da felicidade devidamente organizado, estruturado, com diversas pessoas que já o lideraram, aquilo que para mim é core: ouvir, escutar, dar importância às pessoas e investir tempo a ouvi-las. Nós passamos o nosso dia-a-dia a correr. Muitas vezes corremos porque vemos outros correrem e vamos atrás. Outras vezes dizem-nos para correr, nós corremos e não sabemos bem de que é que estamos a correr atrás. E parar, pensar, ouvir e escutar é de facto fundamental. E quando me perguntam o que é que a nossa Chief Happiness Officer mais faz, eu digo: ouve,
escuta. Isso é tão importante no dia-a-dia das pessoas sentirem-se ouvidos, sentirem-se valorizados. E podem ser ouvidos através de um inquérito que é feito trimestralmente ou, mais importante, olhos nos olhos. E aquela pergunta que nós raramente fazemos e que é tão importante, que é: diz-me o que é que eu posso fazer por ti hoje. O que é que eu posso fazer por ti hoje para melhorar o teu dia? E se qualquer líder fizer isso aos seus liderados, seguramente ganha respeito, admiração e inspira-os a serem melhores todos os dias. Portanto, esse é um exemplo muito prático. Depois, a questão da liberdade e da simplicidade, que eu acho que são fundamentais, que é nós tentarmos construir um ambiente onde as pessoas se sintam livres para exprimir sentimentos, ideias, sugestões, sem medo de serem recriminadas, sem medo de serem julgadas, que é algo que nós temos tendência muito facilmente a fazer, é julgar o outro, quando às vezes temos tanto para ser julgados e somos imediatamente, temos essa capacidade de julgar e que não devíamos ter. E, portanto, conseguir um ambiente de trabalho onde impera a liberdade das pessoas se sentirem livres para expressar os seus sentimentos, ideias, sugestões, além de contribuir para o ambiente em si, conduz à inovação, conduz ao crescimento, conduz à disrupção, que é o que faz movimentar as empresas, é o que faz crescer as empresas. Depois a simplicidade. Nós, por tendência, como ser humano, temos tendência a complicar as coisas. Uns para parecerem mais inteligentes que outros, outros para parecerem que trabalharam mais que outros. Eu dou muitas vezes o exemplo, apresentar um relatório de 50 páginas, quando podia numa página estar lá tudo, mas as pessoas vão olhar para 50, trabalhou muito. Outros fazem horas extras sem necessidade nenhuma para parecer que trabalham muito também. E, portanto, isto são exemplos práticos, mas se nós reduzirmos burocracias, níveis hierárquicos de decisão, processos, procedimentos. O John McNeil dizia, o ex-CEO da Tesla: se achas que já simplificaste muito, simplifica ainda mais e vais ver o avanço que a tua organização vai ter. E eu acredito mesmo nisso e é algo que tentamos pôr em prática todos os dias na nossa organização. E, por fim, já vou em 4, a comunicação. Comunicação, que é aquele elefante na sala muitas vezes, o problema que todas as organizações têm, comunicação interna, adotar práticas de política de comunicação transparente, honesta, objetiva. Nós temos espalhado pelas empresas painéis com a nossa faturação, margem, quanto ganhamos, quanto perdemos, ao minuto. Toda a gente sabe, não está escondido, não é só a contabilidade ou só o diretor-geral que sabe, não, toda a gente sabe o estado da nossa empresa. Isso facilitou muito a percepção das pessoas daquilo que a empresa é, daquilo que a empresa dá, daquilo que a empresa por vezes tem que retirar, e facilita muito o processo de decisão, mas acima de tudo a percepção das pessoas, e sentem-se muito mais comprometidas com a organização. Excelentes partilhas. Levem estas ideias, coloquem-las em práticas. Obrigado, Ricardo. E diz-me uma coisa, vocês têm alguma forma, algum mecanismo de medir, digamos assim, esta felicidade, este bem-estar nas pessoas e qual o impacto disso para a organização? A nossa forma de medir é através do nosso inquérito de avaliação do ambiente de trabalho, que nós, já foi trimestral, agora é semestral, porque achamos, como nós pedimos muitas sugestões às pessoas, achamos que 3 meses era um tempo muito curto para as pessoas verem o resultado daquilo que estavam a pedir, se a empresa tinha valorizado ou tinha implementado ou não. E então passamos a semestral e notamos que as pessoas valorizam melhor esse aspecto. E, portanto, o último inquérito que nós fizemos em julho, que foram apresentados os relatórios agora em setembro, diz que nós temos um índice de satisfação com a nossa empresa de 88%, o que para nós é muito positivo. Mas mais importante do que isso é o impacto, como tu dizias, que é aquilo que me perguntam muitas vezes: isso a felicidade é muito bonito, mas traduz-me lá isso em resultados, diz-me lá isso, o que é que as empresas ganham com isso? E eu tenho aqui alguns aspectos que eu não consigo dizer que faturamos mais X ou Y por esta cultura organizacional ou que o nosso EBITDA é superior ou inferior por causa disto. O que é que eu consigo dizer? Redução de turnover, isso é factual e que é uma vantagem competitiva enorme, portanto, porque o custo de substituir alguém é enorme. Tudo o que tem a ver com absentismo, portanto, o nosso absentismo é praticamente zero, questões de saúde física, saúde mental, tão importante nos dias de hoje. Tudo o que tem a ver com employer branding. Nós sempre que abrimos um processo de recrutamento, em 2-3 semanas ele está concluído com sucesso.
Isto é ótimo. Quando eu pergunto a empresários, colegas empresários, qual é o principal problema externo? É de contratar pessoas. E nós não sentimos, de facto, essa dificuldade na grande maioria dos processos de recrutamento. Mesmo em áreas tecnológicas, onde hoje é tão difícil, nós conseguimos concluir os nossos processos de recrutamento. Tudo o que tem a ver com resiliência organizacional. Se fosse na crise de 2008-2014, que foi tão forte em Portugal, fosse na pandemia, nós saímos da crise melhor do que ao que entramos. Isso foi o giving back, foi as pessoas a devolverem à empresa tudo aquilo que a empresa investe nelas quando está tudo bem. E depois algo que pode parecer muito abstrato, mas que é muito importante, que é a reputação. E isso a minha equipa comercial, semanal, para não dizer diariamente, semanalmente vem ter comigo ou com o nosso CEO e diz-nos, aqueles clientes que antigamente nem nos abriam a porta, as portas frias, hoje são eles a ligar connosco, a pedir-nos para nós irmos lá apresentarem os nossos produtos, os nossos serviços, porque perceberam que nós somos uma empresa diferente e isso tem impacto direto na nossa atividade comercial. E, por fim, a satisfação, cada vez mais há estudos que ligam à produtividade. Antigamente era empírico, dizia-se, trabalhadores mais satisfeitos são mais produtivos. Mas o último estudo da Gallup, que é um estudo válido, diz-nos que trabalhadores satisfeitos são até 12% mais produtivos, trabalhadores insatisfeitos são até 30% menos produtivos, o que nos dá aqui um gap de produtividade de 42%, que é enorme. Portanto, estes são os impactos e os resultados que nós sentimos com esta cultura organizacional. Excelente. Mais um alinhamento. Nós temos uma realidade aqui muito similar. Acho extremamente interessante e não foi ao caso que nós te convidámos. Não há casos, não há casos. E não foi por acaso que nós também te convidámos para estares presente no DDC. Tiveste este ano, nós tivemos o privilégio de te ouvir a fazer uma partilha pública para mais de 3.000 pessoas a partilhar sobre esta temática da felicidade, o benefício, o impacto e como é que pode ser trabalhada nas empresas. Como é que te sentiste em palco e qual é que achas que foi, das mensagens todas que transmitiste, qual é que achas que foi aquela que potencialmente terá tocado em mais pessoas? Olha, acima de tudo foi um privilégio aproveitar para dar à Samsys, na tua pessoa e do Ruben, os parabéns por terem conseguido construir, mais do que um evento, um conceito. Um conceito onde as pessoas, por um lado, vão palestrar e vão com felicidade palestrar, e quem vai assistir sente que nunca vai dar o dia por perdido, porque vai chegar ao final do dia e vai recolher imensos insights que vai conseguir colocar em prática no dia a seguir. Isso acho que é a maior valia de um evento, e o DDC foi conseguindo acumular esta credibilidade ao longo dos anos, e a edição deste ano, que eu penso que foi a maior de sempre, entre presencial e online, mais de 6.000, 7.000 pessoas, é a prova disso mesmo. Eu tentei desmistificar, acima de tudo, um conceito, que é aquelas pessoas que pensam que só se fala de felicidade hoje porque é moda, só se fala porque é fancy, porque dá uns likes nas redes sociais, com sorte até se é chamado ao Gaucho ou à Cristina Ferreira para ir falar sobre isso e começa-se a ter algum mediatismo. Esqueçam. A felicidade é mesmo lucrativa, que é aquilo que eu digo no meu livro. Eu acabei de dar aqui um conjunto de resultados desta cultura organizacional, mas aquilo que nós sentimos no Grupo Bernardo da Costa também foi que quando intensificamos esta aposta nas pessoas, nós passamos de 1 para 8 áreas de negócio. Nós passamos de atuar na zona norte do país a 6 países e 3 continentes. Nós passamos de 35 pessoas a 350 pessoas. Passamos de 1,8 milhões de euros a 73 milhões de euros de volume de negócios. Isto demonstra que isto é mesmo produtivo, isto é mesmo lucrativo, além de ser missão. Além de nós termos como missão, enquanto empresários, de cuidar dos nossos, de cuidar de quem cuida dos nossos negócios. Porque nós não fazemos tudo enquanto CEOs, ou enquanto chairmans, ou enquanto diretores. Nós precisamos de todas as pessoas e, portanto, se nós não as envolvermos no processo, nunca vamos ter o melhor delas. E foi isto que eu tentei passar. E depois eu acho que há uma frase que eu digo muitas vezes,
que é os portugueses não são pouco produtivos, os portugueses são mal pagos. Porque eu acredito mesmo nisso. Eu acho que deve haver aqui um desígnio de todos em aumentarmos os salários em Portugal, aumentarmos o rendimento líquido disponível dos portugueses, e uma parte compete às empresas. Depois outra parte compete ao Estado, que vem buscar uma fatia muito significativa desse rendimento, mas as empresas também têm que ter a preocupação de crescer na cadeia de valor para poderem ter mais margem, para poderem também pagar melhor aos seus trabalhadores. E foi um pouco isto o resumo da minha intervenção no DDC deste ano, que foi de facto um evento incrível. Obrigado, foi mesmo excepcional, foi uma partilha. Eu posso comprovar, eu estava lá. Tu estavas lá, eu estava lá. Posso falar na primeira fila. Posso falar com conhecimento de causa, foi excelente partilha. E vamos já ao teu livro de seguida, mas antes ainda de ir ao teu livro, eu queria fazer só mais uma pergunta e podes responder até de forma sintetizada, se assim o achares bem. Achas que eventos como o DDC fazem sentido? Eu acho que fazem todo o sentido. E hoje, de facto, há uma proliferação de eventos de desenvolvimento pessoal. Eu ainda não sei muito bem como os catalogar, porque alguns podem ser catalogados de forma diferente, mas eu sou um defensor de partilhas. E os eventos são os locais onde mais se partilha em menos tempo. E, portanto, eventos como o DDC, eu acho que, principalmente com a estrutura do DDC, onde se nota, por um lado, um profissionalismo enorme na organização e nota-se, acima de tudo, que está a pensar nas pessoas, em quem vai assistir, em quem vai investir o seu tempo, e hoje o tempo é dos bens mais preciosos que nós temos. Portanto, eventos como o DDC, sem dúvida, e eu não tenho... Eu acho que o DDC já é uma referência em Portugal, mas eu acho que ele pode ainda crescer mais para ser aquele evento que anualmente as pessoas sabem que se forem lá o dia todo vão sair de lá muito mais ricas, porque saem de lá, como foi o tema deste ano, com algo que é valiosíssimo: conhecimento. E o conhecimento é poder. Exatamente, excelente, obrigado. Bem, e agora era inevitável falar do livro do ano, não é? O livro que o Ricardo escreveu este ano e que viu, se tenho ideia que já ultrapassou a 5ª edição. Não, ele saiu esta semana à 3ª edição. A terceira edição. Baralhei, peço desculpa. Eu sabia que ele estava a sair muito forte. Felizmente. Se calhar é um apontamento que já estou a projetar. Até ao final do ano. Até ao final do ano sai a 5ª edição. Eu estava já a pensar à frente. Fala-nos um pouco de como é que surgiu tudo isto, como é que surgiu esta ideia, qual foi o drive que te levou a escrever o livro? Olha, o drive foi um convite. Estava eu muito sossegado em casa. Eu vou contar aqui pela primeira vez a história toda. Portanto, isto é a primeira vez que eu digo a história exatamente como ela é, antes do que eu costumo dizer. Que é, recebo uma primeira chamada de um amigo que se chama Jorge Sequeira, porque eu tenho um carinho muito especial, e que me diz: "Oh, Ricardo, posso dar o teu número ao Rui Couceiro?" Eu disse: "Oh, Rui Couceiro, quem é o Rui Couceiro?" Ele explica-me quem é o Rui Couceiro. "É o meu editor, o maior editor do país, ele quer falar contigo." E eu, claro que sim, dá o meu nome. Passado um dia, liga-me o Rui Couceiro e diz que aquilo que via escrito no LinkedIn achava que podia dar um livro. E eu disse-lhe que ele estava louco, como é lógico. Ele com 44 anos, onde é que eu pensava alguma vez escrever um livro? E convida-me para almoçar. Fomos a um restaurante muito, muito típico no centro do Porto, e ele explica-me melhor qual era a ideia dele, e saímos desse almoço com um aperto de mão a dizer: "Vamos então escrever um livro sobre felicidade." E a partir daí começa o processo. Foi um processo que no seu todo demorou um ano e um mês. E em maio deste ano foi lançado A Felicidade é Lucrativa, que não é nenhuma teoria macroeconómica, até porque eu não sou economista. Não pretendo trazer aqui nada de novo a nível da gestão das empresas. O que é uma simples partilha da minha visão, da minha experiência e daquilo que eu acho que é de facto importante. As pessoas, a valorização delas em contexto profissional, e desmistificar a ideia de que isto é fancy. Não, isto traz resultados. E os resultados estão ali, mas também estão ali muitos erros. Porque eu cometi muitos.
e continuo a cometer todos os dias. E os erros estão ali todos plasmados no livro. Houve alguém que me disse uma vez, que leu, uma das pessoas que leu o livro, ligou-me: Ricardo, tu não tiveste vergonha de pôr aqui os erros todos? Claro que não, eles fizeram parte do processo. Porque felizmente esses erros levaram a muitas conquistas. E essas conquistas conseguiram abafar, porque o erro faz parte. É uma das coisas que eu disse na intervenção do DDC. Nós somos uma sociedade que criminaliza o erro. Nós somos uma sociedade onde quem falha uma vez é logo rotulado de falhado. Nos Estados Unidos, errar é currículo. Em Portugal, errar é cadastro. E nós temos que mudar isto. E, portanto, eu não tive nenhum problema em colocar todos os erros que fui cometendo ao longo do meu percurso. E o livro é isso. Como estávamos a falar há pouco, e perdoa-me a inconfidência, é acima de tudo uma conversa de café comigo, é um almoço comigo, porque eu tive a preocupação e a intenção de ter uma linguagem o mais objetiva e simples possível para que as pessoas sentissem que estavam, de facto, a conversar comigo. E a felicidade é lucrativa, é isso, com um último capítulo que remete 20 anos à frente. Aquilo que eu penso que devemos fazer enquanto sociedade, enquanto país, enquanto empresários, para retirar o nosso país da cauda da Europa e colocar no lugar onde ele deve estar, que é no pelotão da frente, com um conjunto de sugestões e visões ligadas à educação, ligadas ao empreendedorismo, ligadas à política fiscal, a questões laborais, e que, quem sabe, pode abrir a porta a um segundo livro mais vocacionado para estas questões mais estratégicas, das quais eu também gosto muito de pensar e refletir. Excelente. Que está a ser um sucesso, é incontornável e vai ser ainda mais. E agora, a pegar nesta ponta aqui da felicidade, e porque também... Deixas-me só dizer uma coisa que é muito importante. Força. E depois o livro tem um condão. Porque é importante eu dizer isto, porque é de facto algo que o marca. Eu acredito que a educação é aquilo que pode mudar o mundo. A educação é a base de tudo. E eu custa-me ver muitas vezes jovens que não conseguem aceder ao ensino superior por questões financeiras e, portanto, decidimos que todos os lucros do livro revertem para a Associação Fernando Costa, que é uma associação que foi criada em nome do meu irmão, em memória do meu irmão, e isso é algo também que me marca muito, porque toca-me cá dentro, porque eu sabia o quanto o meu irmão valorizava a educação e, portanto, o livro tem essa também particularidade de todas as suas receitas reverterem para esta associação, que vai ajudar a que jovens possam conseguir seguir o seu sonho de entrarem no ensino superior, e nós precisamos mesmo de elevar os níveis de qualificação das nossas pessoas. Peço desculpa interromper-te, mas é fundamental para mim partilhar isto. Enquadrado e ajudar é algo que também está na nossa gênese, não é? Este é mais um ato. Muito isso. Esse é mais um ato de ajuda que vocês fazem. Nós temos vindo a fazer noutros formatos, eu sei que sim, como já falamos, e é louvável essa ajuda. É louvável essa ajuda. Agora, as duas últimas questões. E a primeira é: eu sei que tens muita proximidade com o mercado empresarial, não só pela tua atividade, mas também pela atividade de associativismo que já foste presidente da Associação Empresarial do Minho e agora estás nos quadros de... Agora sou Presidente do Conselho Geral. Presidente do Conselho Geral, isso mesmo. Como é que tu vês a evolução dos empresários em relação a este tema? Achas que já estamos num bom nível? Achas que ainda há muito para crescer? Como é que lês isto? Com esta temática da felicidade. Sim. Acho que ainda há um caminho longo pela frente, mas a boa notícia é que não estamos no início. Já começamos a percorrê-lo. Agora, como em tudo, nós temos que perceber a especificidade do nosso tecido empresarial. E se nós formos e podemos ver pela dimensão ou pelo setor de atividade. O nosso tecido empresarial é composto em 99,2% de micro, pequenas e médias empresas, onde o nível de qualificação dos empresários ainda é mais baixo que o dos trabalhadores. Aliás, Portugal é o pior país da OCDE neste dado. Nós temos trabalhadores mais qualificados que os empresários. E, portanto, é preciso fazer um caminho também de qualificação, de requalificação, de capacitação, de soft skills, de liderança, para que este caminho comece a ser percorrido de uma forma mais célere. Portanto, eu acho que está muito ligado a isto. Se formos aos setores de atividade, também há aqui algumas discrepâncias. Se nós formos à área das tecnologias de informação,
o caminho está a ser feito mais rapidamente. Se formos à indústria pura de chão de fábrica, ainda há aqui um caminho mais longo a percorrer. A boa notícia é que o caminho já foi iniciado e eu acho que, a par do crescimento dos níveis de qualificação, o próprio mercado vai se encarregar de demonstrar às empresas que não vão ter outra alternativa. Porque nós, se queremos empresas de excelência, temos de ter pessoas de excelência. Para conseguirmos atrair pessoas de excelência, nós temos que as tratar bem, temos que cuidar delas, temos que as ter felizes, motivadas, inspiradas durante o dia do dia-a-dia do seu trabalho. E, portanto, vai haver aqui uma paridade entre a evolução dos níveis de qualificação e o mercado a mostrar às empresas que não há outra forma de lidar com as pessoas. E agora, para encerrarmos o nosso podcast Abrevia, Ricardo, Abrevia tem 2 palavras. Felicidade e impacto. Felicidade, porque acho que é um desejo de qualquer ser humano ser feliz. Somos todos felizes de forma diferente, e isso também é importante perceber isso nas organizações. E impacto, porque acho que é aquilo que nós levamos desta vida, é o impacto que nós conseguimos causar nas pessoas que estão à nossa volta, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos colaboradores e na sociedade onde estamos inseridos. E, portanto, se eu sentir que contribuí para a felicidade das pessoas que me rodeiam e que causei impacto positivo em quem me rodeia, eu, de facto, defino-me completamente. Excelente. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Foi um gosto enorme. Foi um prazer poder estar aqui este bocadinho de conversa tão agradável. E percebermos que temos tanto em comum e por isso é que não há coincidências e estamos aqui a conversar hoje. Exatamente. Obrigado. Obrigado a todos que nos estão a ouvir e até à próxima edição do Abrevia.